Bem-vindo, pessoal, canal Viagem Temporal. No vídeo de hoje vamos falar sobre os filmes de androides, ciborgues e robôs do cinema. Bora pro vídeo! A primeira obra que pode ser considerada como uma história precursora sobre robôs e androides é Frankenstein, escrito por Mary Shelley, que apesar dessa obra não ser exatamente sobre uma máquina, traz os elementos que mais tarde iriam ser explorados nos filmes de androides e robôs, onde uma criatura se revolta contra o seu criador. Androides. A origem da palavra androide vem da palavra grega andros, que significa homem ou humano. Os androides, a grosso modo, seriam robôs de aparência humana. Em Blade Runner, filme dirigido por Ridley Scott e baseado em um livro de Philip K. Dick, conta a história de androides humanos artificiais quase perfeitos, chamados de replicantes, que são banidos da Terra. Um grupo de replicantes vem à Terra para falar com o dono da empresa que os criou, a fim de tentar prolongar o seu tempo de vida, que é de apenas 4 anos. Uma androide que é assistente do dono da empresa que fabrica os replicantes, interpretada por Sean Young, acredita que é humana em razão de falsas memórias implantadas. Outro androide é Roy, que após uma perseguição ao seu caçador, Harrison Ford, mas no último momento Roy o salva da morte em razão de saber que o seu tempo está terminando e por isso dá valor à vida e diz suas últimas palavras, "Time to die". Será que as máquinas seriam capazes de conhecer o valor da vida? Inteligência Artificial de Steven Spielberg se passa em um futuro em que um casal que perdeu o filho adquire um menino androide, programado para amar incondicionalmente. É adotado, porém causa problemas para a família e é abandonado pela mãe. Seu desejo de virar um menino de verdade faz embarcar em uma jornada para encontrar seu lugar no mundo. Será que as máquinas seriam capazes de amar mais que os humanos? Westworld, de 1973. Neste filme, conta a história de um parque temático futurístico para adultos, que reproduz o Velho Oeste, dedicado à diversão dos ricos e povoado por androides, programados para acreditarem que são humanos. Um androide pistoleiro, interpretado por Yul Brynner, dá defeito em seu sistema e começa a caçar os visitantes do parque. Será que as máquinas poderiam se rebelar contra a sua programação? Ex Machina, de 2014. A história começa quando um programador é selecionado para trabalhar num projeto e vai para a mansão isolada de seu chefe. Descobre a criação de uma avançada forma de inteligência artificial, a androide ainda com corpo incompleto, chamada de Ava, interpretada por Alicia Vikander. O jovem realiza testes da capacidade do androide se passar por um ser humano e acaba sendo manipulado por Ava. Será que as máquinas podem tomar conta do próprio destino? O Exterminador do Futuro. A série de filmes do Exterminador do Futuro, iniciada em 1984 por James Cameron, conta a história de que após a inteligência artificial, a Skynet, adquiriu consciência, decidiu por acionar o holocausto nuclear, que no filme é conhecido como o Dia do Julgamento. Operando por meio de robótica avançada e sistemas de computador, a Skynet envia para o passado androides exterminadores para matar o futuro líder da resistência, John Connor. A cada filme somos apresentados a novos tipos de exterminadores. O primeiro, T-800, de O Exterminador do Futuro. T-1000, de Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento. T-X, de Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. T-600, de Exterminador do Futuro, A Salvação. T-3000 e T-5000, do Exterminador do Futuro Gênesis. Rev 9, em Exterminador do Futuro Destino Sombrio. Será que as máquinas poderiam dominar o mundo? Ciborgues. Ciborgue é um ser humano equipado com partes robóticas, cujo objetivo normalmente é fornecer mais força e agilidade ou sentidos mais aguçados. No filme Exterminador do Futuro A Salvação, temos o personagem Marcos, um ciborgue com órgãos humanos, endoesqueleto mecânico, circuitos e um córtex cerebral praticamente artificial. Em Exterminador do Futuro Destino Sombrio, temos a personagem Grace, uma humana com aprimoramentos cibernéticos que lhe conferem força, resistência e agilidade. Em Robocop, o policial Alex Murphy, após sofrer uma tortura por bandidos que quase dá fim à sua vida, é salvo graças ao projeto que faz dele o primeiro policial ciborgue do mundo.
O Vigilante do Amanhã. Neste filme, a atriz Scarlett Johansson vive uma ciborgue comandante de campo especializada no combate contra o cyberterrorismo. Porém, devido às modificações que fizeram em seu corpo, não restou quase nada de humano nela, apenas o fantasma que anteriormente habitava sua casca de carne e osso. Será que os aprimoramentos artificiais implantados tirariam a nossa humanidade? Robô. A origem da palavra robô vem da variação da palavra robota, que é um termo tcheco que significa trabalho duro ou sinônimo de trabalho escravo. Robô se refere a qualquer dispositivo pré-programado para realizar uma tarefa ou capaz de tomar decisões de maneira autônoma, ainda que com limitações. Metrópolis. Neste filme de Fritz Lang, mostra um duelo entre classes na virada do milênio, com a visão de um futuro mecanizado de trabalhadores alienados como máquinas. No filme, um inventor cria um robô com aparência feminina, idêntica à líder dos operários. Uma curiosidade é que o visual do robô C-3PO de Star Wars foi baseado no robô deste filme, O Dia em que a Terra Parou, de 1951, dirigido por Robert Wise. Após a descida de uma nave alienígena em Nova York, conhecemos o robô Gort, de quase 3 metros de altura, que acompanha o alienígena Klaato. Gort possui o poder para causar destruição, caso ocorra ações de violência, a fim de preservar a paz. Após o alienígena Klaato ser gravemente ferido, a única forma de evitar sua programação de destruição é dizer a frase Klaato Barata Nikto. Hobby. O primeiro robô com personalidade do cinema. Participou dos filmes de ficção científica O Planeta Proibido e O Garoto Invisível, tendo inclusive virado um astro com seu nome nos créditos iniciais, aparecendo em diversos seriados como Perdido no Espaço. Chappie, de 2015. Em um futuro próximo, policiais humanos são substituídos por robôs ultra-resistentes, dotados de inteligência artificial. Um cientista criador das máquinas rouba um modelo defeituoso e consegue criar um robô com a capacidade de sentir e pensar por si próprio. Chappie nasce como uma criança espontânea, curiosa, desengonçada, precisando ser ensinada, representando as descobertas das fases da vida de uma pessoa. Será que as máquinas, sendo capazes de aprender, poderiam também aprender coisas que não deveriam? Wall-E. Neste desenho da Pixar, conta a história de um robô compactador de lixo. Vive em uma época em que a Terra foi abandonada pelos humanos. O interessante é que no filme, a humanidade possui uma obesidade mórbida, crônica, em virtude de não fazer nada, pois as máquinas automatizaram tudo, onde até para se andar utiliza uma cadeira voadora, e assim os humanos perdem o domínio do próprio corpo. Será que o conforto da tecnologia, ao mesmo tempo que traz facilidades, também cobra um preço? O Gigante de Ferro, de 1999. Esta animação conta a história de um robô gigante que cai nos Estados Unidos em 1957 e se torna amigo de um garoto. O exército, ao saber da existência do autômato, pensa que ele é uma arma de destruição e o ataca lançando um míssil. O gigante percebe que a cidade de seus amigos vai ser destruída e decide se sacrificar, atirando-se em frente do projétil. E se uma máquina fosse uma arma e não quisesse ser uma arma? No cinema também temos robôs que são verdadeiros vilões. Eu, Robô, de 2004. O robô Sony é outro robô revoltado que quebra as leis da robótica e, perseguido por Will Smith, comete vários crimes. 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Nesse clássico filme de 1968, o computador HAL 9000 assume personalidade própria ao descobrir que os astronautas pretendem desligá-lo e começa a sabotar e eliminar os tripulantes da nave espacial. Colossus, de 1971. Neste filme, mostra que os robôs, no caso, um supercomputador, pode cometer atos de insubordinação e de sadismo. Colossus foi construído para controlar todas as armas atômicas e para evitar que os seres humanos se destruam. Ao ser ligado, acaba se tornando um opressor invencível, subjugando todos os governos em nome da sua programação para proteger a raça humana. Um filme que mostra que, ao se ter um poder imensurável, até as máquinas se voltam contra o povo. Um filme que continua atual até os dias de hoje. Diversos filmes e atores de ficção científica já discutiram sobre a questão do homem querer criar máquinas que se confundam com a aparência de seres humanos. Isso não está muito longe de acontecer.
Porém, será que algum dia teremos robôs com sentimentos ou com mais alto grau de sofisticação humana, a consciência? Os filmes de ficção científica têm a capacidade de transcender a realidade atual e nos fazer refletir sobre o mundo em que estamos criando com o advento dessas novas tecnologias. Esperemos que esses robôs vilões dos filmes fiquem somente na ficção, para entreter o público que gosta de boas histórias. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Mas um momento, antes de ir, deixe um like e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo de Viagem Temporal!